Presença de Deus. Saúdo a todos com a grandiosa graça e paz. Nós confiamos na presença do Espírito Santo em nossas vidas. E estamos nesse culto de domingo, culto com a família, prontificados a levar a vontade e o querer do Espírito Santo em nosso meio. Porque essa palavra, irmãos, é uma palavra dos céus, revelada do Espírito Santo, para nos modelar, nos edificar, nos renovar, para modelar e mudar as nossas vidas. Amém, amém, igreja? Essas palavras são palavras fiéis. Não é uma leitura qualquer, não é uma palavra, não tem um efeito qualquer. Essa palavra, ela é poderosa o suficiente para transformar corações, transformar pensamentos, transformar as nossas vidas. Amém? Deus me deu uma palavra no Evangelho segundo João, Evangelho de João, capítulo 13, amém? Eu peço aí a ajuda do obreiro ou da minha esposa para ajudar aí o Marcelo, em nome de Jesus. Eu quero que todos participem da leitura. Evangelho de João, Mateus, Marcos, Lucas, João, amém? É o quarto livro do Novo Testamento, capítulo 13. Louvado e bendito é o nome de Jesus. Nós temos uma lição importante hoje, irmãos. No mundo que está tão focado na ganância, está tão focado na mentira, está tão focado no proveito próprio, no lucro pessoal, está tão focado em seus próprios valores. Essa leitura de hoje, esse ensinamento de hoje, essa palavra de hoje, nos traz aí uma lição de humildade e uma lição de amor, prática desse amor, amém? Eu quero que todos que estejam presentes acompanhem a leitura. E se você que está no seu lar tiver a oportunidade, mesmo no trabalho, em qualquer outro local, que nos acompanhe pelo YouTube, faça a leitura, tenha prazer pela palavra de Deus, tenha sede pela palavra de Deus. Às vezes nós estamos aqui lendo a palavra de Deus e muitas pessoas têm dúvida, muitas pessoas às vezes não conhecem a leitura ou o texto por completo, já ouviu falar, mas tem o prazer e a curiosidade de pegar a Bíblia, acompanhar a leitura com a gente. Essa palavra é a palavra mais lida em todo o planeta. A Bíblia é o livro mais vendido em todo o mundo. É um livro que pode mudar a sua vida, porque não é um livro inspirado por homens, mas é um livro inspirado pelo próprio Deus. Esse mesmo Deus que conhece os teus pensamentos e os teus sentimentos. Hoje, Deus te dá a oportunidade, amém? De aceitar e mudar essa história no nome de Jesus, amém? Louvado seja Deus. E diz a palavra do Senhor, João capítulo 13, o tema é Jesus lava os pés aos discípulos. Versículo 1. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e os enxugava-lhes com a toalha que estava cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só lavo os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Porque bem sabia ele quem o havia de trair, por isso disse: nem todos estáis limpos. Depois que lhes lavou os pés
e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhe: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, lavei os vossos pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se o fizerdes. Não falo de todos vós, eu bem sei o que tenho escolhido, mas para o que se cumpra a Escritura, o que come o pão comigo levantou contra mim o seu calcanhar. Desde agora vou-lo digo, antes que aconteça, para que, quando acontecer, acrediteis que eu sou. Na verdade vos digo que alguém receber o que eu enviar, recebe a mim, e quem recebe a mim, recebe quem me enviou. Amém, igreja? Louvado seja Deus. Podemos assentar. Irmãos, nós temos uma palavra aqui intensa, né? João, um dos discípulos do Senhor, não era um discípulo qualquer. Ele tinha uma interpretação diferente, ele tinha uma visão diferente, porque a Bíblia nos fala que João era um amigo pessoal. João não era só um discípulo, ele era um confessor de Cristo. João, ele era íntimo do Senhor. A Bíblia fala que eles tinham uma amizade em comum. O amor era diferenciado. Amém? Eles sempre andavam com Pedro, Tiago e João, mas João tinha uma intimidade a mais. Amém? E essa visão de Pedro, de João, mostra aí uma interpretação ao qual nós vamos tentar aprender um pouco. Se nós formos puxar a história pouquinha coisa atrás, nós vamos ver aí a ressurreição de Lázaro. Jesus e os discípulos lá em Betânia, na aldeia de Betânia, rodeado por judeus e muitas testemunhas, à frente de um túmulo, selado por uma grande rocha, e Jesus gritando com grande voz: tirai a pedra. E no meio de tantas testemunhas, no meio de tantos judeus, ele grita: Lázaro, saia para fora. Lázaro sai atado por faixas, e as pessoas o soltam, e todos veem. E o que Cristo diz a Marta, ele repete numa ação poderosa: eu sou a ressurreição e a vida, e aquele que crê em mim, por mais que esteja morto, viverá, e aquele que crê em mim nunca morrerá. O poder desse feito não impactou só aquele vilarejo. O poder desse feito impactou todos os demais judeus que estavam ao redor, que estavam também em meio à multidão, os fariseus, que procuravam e intentavam matar não só a Cristo. A partir daquele momento também tentavam matar, procuravam uma cilada, uma artimanha para tentar matar também Lázaro, o amado de Deus, o amado de Cristo, o amigo de Cristo, o íntimo de Cristo. Aleluia. Esse feito aconteceu e Jesus seguiu para Jerusalém. A Bíblia fala que estava chegando o momento da crucificação, o momento da profecia, o momento da vontade de Deus sobre a vida de Cristo, o momento de pagar o preço pelos meus pecados, o preço pelos teus pecados, o momento de ser sacrificado através da morte no meu lugar, no teu lugar, o momento de ser chicoteado, perfurado os pés e mãos, o momento de carregar a cruz do Calvário, o momento de ser açoitado e humilhado, coroado com coroas de espinhos, no meu lugar, para levar as minhas iniquidades, no teu lugar, para levar as tuas iniquidades, os teus pecados, as tuas falhas, os teus erros, para levar sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades. Este momento, ele resgatou, ele pagou o preço, ele pagou o valor previsto.
sobre o Calvário, para nos dar a esperança da vida eterna, para que nós possamos aprender, a valorizar a morte e a ressurreição de Cristo em nosso lugar. E Ele deu um exemplo de vida, porque da mesma forma que Ele morreu, nós, para imitarmos, também temos que morrer para o mundo, porque o relacionamento com o mundo, o envolvimento com o mundo, com o pecado, com a iniquidade e com as ofertas, e o embaraço que o mundo oferece, que o diabo proporciona, torna o homem inimigo de Deus. Mas o que Cristo fez foi um exemplo não só de morte, também foi um exemplo de ressurreição. Ao terceiro dia, a Bíblia me afirma que Ele ressuscitou, dando em nós a esperança da ressurreição em Cristo. Amigos do mundo, inimigos de Deus. Amigos de Deus, inimigos do mundo. Não existe outro termo. Aquela ação estava para se cumprir. Cristo já tinha recebido a notificação, já tinha recebido a revelação, o propósito de Deus no coração. A Bíblia fala que quando ele sai de Betânia rumo a Jerusalém, aquela mesma multidão que estava guiando, que estava com Cristo, vendo todos os milagres, que acabaram de ver a ressurreição de Lázaro, foi a mesma multidão que recepcionou a entrada de Cristo em Jerusalém, com folhas de palmas e palmeiras, glorificando e bendizendo o nome do Senhor. Jesus entrando em Jerusalém em cima de um jumentinho. Todos gritavam: bendito é o que vem em nome do Senhor. Aleluia. Todos adoravam o Senhor com cânticos e glórias. Todos enalteciam o nome do Cordeiro vivo, porque a fama de Jesus já tinha crescido, e chegou o momento em que Ele teve que revelar aos discípulos que estava próximo o seu martírio, que estava próximo as suas dores, que estava próximo a vida do homem, a esperança do homem nas mãos do Senhor. A Bíblia fala que eles foram levados à Santa Ceia. A Bíblia fala que Cristo preparou a Santa Ceia. Eles participaram na cidade de Jerusalém a Santa Ceia. Ele e os discípulos formularam ali um elo, uma aliança que quebrava o vínculo da lei sobre a vida do homem e o tempo da graça, do amor de Cristo sobre a vida dos escolhidos, dos amados, dos fiéis, daqueles que decidiram acreditar e se entregaram ao amor do Senhor, a reconhecer a morte de Cristo, a reconhecer aquela ação sobre-humana, sobrenatural. Ele se despiu da sua glória nos céus, Ele tirou a sua coroa de majestade nos céus, Ele saiu do seu trono de glória dos céus, da sua adoração nos céus, e se revestiu dessa carne corruptível. Aquela aliança, aquele feito da Santa Ceia foi um feito que deu fim à época da lei e o momento da graça, pelo amor de Cristo, pela graça, pela misericórdia, pela fidelidade que Cristo tinha para com Deus, pelo projeto de Deus sobre a vida do homem. Foi alavancada ali uma ação sobrenatural. Cristo, ao terminar aquela aliança, Cristo, ao terminar a apresentação do teu corpo, a apresentação do teu sangue, a memória dele sendo expressa como salvação ali, Ele toma uma atitude, e essa atitude é mais uma ação de ensinamento, é mais uma ação de escola cristã. A Bíblia fala que ele sabia quem ia trair, porque Deus já tinha o revelado. O diabo, Satanás, já tinha entrado na mente de Judas, um dos seus discípulos, o Iscariote, o tesoureiro, aquele que levava o alforje com suas finanças, com aquelas que sobressaiu o alimento e tudo que os discípulos precisavam em meio ao ministério de Cristo. O diabo já tinha contaminado a mente daquele que estava do lado do Senhor. Não era uma pessoa qualquer. Não era. Era uma pessoa que foi lavada e remida com sangue. Era uma pessoa que,
comia e bebia, que conhecia as verdades, era uma pessoa que foi tocada, era uma pessoa que recebeu unção e poder, era uma pessoa que sabia pregar a novidade do reino de Deus sobre a face da terra, era uma pessoa íntima do Senhor. É uma pessoa que por 3 anos e meio cumpriu lado a lado o ministério com Cristo. E a Bíblia fala que o diabo já tinha entrado no coração de Judas Iscariotes. E isso já tinha sido revelado para o Senhor Jesus. A Santa Ceia já não era uma Santa Ceia comum. Cristo já sabia ali quem ia o trair. Cristo já sabia ali quem ia o negar. Os discípulos não eram perfeitos. Os discípulos tinham dúvidas, os discípulos tinham medo, os discípulos não criam 100%, os discípulos eram gananciosos, os discípulos eram vaidosos, os discípulos lutavam entre si, brigavam entre si, os discípulos precisavam de muita mudança. E Cristo tinha depositado toda a sabedoria, conhecimento e toda a aula de capacitação espiritual sobre a vida daqueles 12, para que eles pudessem representar o poder do Evangelho. Cristo tinha investido neles. Encontraram ali João, que era o discípulo íntimo, amado, mas era um homem bipolar, uma hora estava bem, uma hora estava mal. Encontraram ali pessoas como Judas, que o traiu, ou como Pedro, áspero, grosseiro e que não tinha tirado a espada da cinta ainda. A Bíblia fala que Cristo tomou uma ação, e essa ação, mesmo conhecendo as falhas, mesmo conhecendo os pecados, mesmo conhecendo os erros daquele que ele estava depositando toda a confiança e coração, todo o ensinamento e toda a unção, tudo que vinha dos céus, da vida de Cristo, ele passara para aqueles discípulos, para que eles pudessem representar esse poder máximo. Mas eles tinham que entender que o poder máximo tinha uma base, essa base era o amor. Aleluia. Paulo fala em 1 Coríntios capítulo 13 que o homem pode todas as coisas, falar todas as línguas dos homens, todas as línguas em todos os continentes, pode ter toda a sabedoria, pode até falar a língua dos anjos, pode ser um homem que doa todas as suas riquezas, pode ser um homem que pode dar até a sua vida para o próximo, mas se não tiver amor, nada disso tem valor. Se não tiver a ação do amor, a verdade do amor, a libertação do amor, a transformação do amor, nada pode em seus efeitos se não for o amor. E Cristo queria dar esse entendimento para os discípulos naquele momento. Acabou a Santa Ceia, os discípulos pensando em disputar um com o outro. Quem o senhor acha maior ou melhor? Quem vai sentar no seu lado? Quem que o senhor aprecia mais? Quem que tem mais conhecimento? Quem que tem mais noção? Quem é isso? Quem é aquilo? Existia ali uma ação, e aquela ação era, aos nossos olhos humanos, eram falhas. Mas existia uma lição espiritual também. Uma unção estava sendo derramada, porque Cristo falara: vocês não entendem o que eu vou fazer, mas futuramente vão entender. Vocês não entendem agora, mas futuramente vão entender. A Bíblia fala que Cristo tira as suas vestes, tira a sua capa, pega ali uma toalha, põe ao redor da sua cintura, põe em bacia com água e toma uma ação. E essa ação não era uma ação qualquer, era uma ação de servo. Os judeus tinham o hábito, e o hábito naquela época era levado ao pé da letra. Não existia o que existia hoje: pavimentações, carros, isolamento acústico, proteção contra as intempéries do tempo. Não existia lá, o transporte era um jumentinho, o transporte era um cavalo. Naquela época, as ruas não tinham asfalto, eram na terra. Não existiam calçados adequados para cada estação do tempo. Lá eles vestiam sandálias de couro aberta.
Então era muito comum que quando alguém fosse hospedar alguém na sua residência, fosse receber para uma refeição, para um pernoite, fosse entrar na casa do próximo, a pessoa que fosse hospedar, há de entrar, receber o convidado, ele dava ordem ao servo: pega água, bacia, pano, água, e vai lá e lava os pés do convidado. Isso era o papel de serviçal. Era papel de escravo. Aquilo ali era o papel de da pessoa mais humilde da casa. E repara aqui, aquela ação de servo veio do Senhor. Aquela ação de humildade que era denegrida veio do Senhor. Teve uma certa vez que Cristo entrou na casa de um fariseu, foi chamado para comer na casa do fariseu, para ceiar na casa do fariseu. Entre os discípulos e Jesus, Jesus não recebeu a lavagem dos pés, Jesus não recebeu o ósculo santo, não recebeu azeite em sua cabeça. Mas a Bíblia fala que uma mulher entra pela casa, mesmo sendo uma mulher pecadora, tinha fama ruim na cidade, todos a conheciam. A Bíblia fala que ela derrama um frasco de um perfume, de um unguento extremamente raro, caríssimo, nos pés de Jesus. E com as lágrimas misturadas aos pés, ela seca com os cabelos, ela lava os pés, ela perfuma Jesus. E o fariseu, o proprietário da casa, o que era para ser hospitaleiro, olha e fala: se esse verdadeiramente fosse um Cristo, não deixaria que ela tocasse nele. E ele fala: tu não me recebeste com carinho, não lavaste os meus pés, não ungiste minha cabeça, não me deste um ósculo santo. No entanto, essa mulher pecadora fez muito além do que você. Repara que essa ação era uma ação extremamente respeitosa, mas era feita por servos. Em uma certa ocasião foi feita por uma prostituta, uma mulher da vida, de má fama, de má índole, e foi aceita por Cristo, porque ela depositou um amor naquela ação. Ela depositou o que tinha de melhor, ela depositou todo o teu coração e secou com os cabelos, as lágrimas lavaram, o perfume lavou. Repara que Cristo se sentiu agraciado. E ele fez a imitação daquela mulher, para você ver como era uma ação humilhatória. Os pés dos convidados sempre vinham empoeirados. E o papel de servo era um papel difícil. Tinha que tirar as sandálias, lavar os pés, secar com a toalha, calçar novamente. Aquilo era um hábito bem visto pelo dono da casa. E Cristo mostra com uma ação humilde que Ele está tomando ação sobre as pessoas que não mereciam. Mas pastor, eram discípulos, mas não eram convertidos. Pastor, era a esperança do Evangelho, mas não estavam transformados. Pastor, era o amor de Cristo que estava auxiliando eles, mas eles não estavam aptos. Mas como é que você fala que não estava aptos, pastor? Pedro levantou e falou: Jesus, como o senhor pode lavar os nossos pés? Não, meu pé você não vai lavar, não. Isso, com quem diz isso, não é uma ação aceitável de um mestre senhor. Isso é uma ação aceitável de um escravo. Os meus pés o senhor não toca. Cristo fala: olha, você não entende agora, mas vai entender. Não, mas os meus pés não, Senhor. Olha, se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Quantas pessoas têm a soberba ainda, a altivez do coração ainda tão grande, que não conseguem, mesmo andando lado a lado com Cristo, enxergar uma ação de amor. Se nós temos que imitar os passos do Senhor, se nós temos que imitar as ações de Cristo, por que as nossas atitudes estão sendo como a atitude de Pedro? Por que as nossas ações ainda não querem parte com o amor, com a humildade, com a simplicidade? Por que as nossas ações querem isolar algumas classes, algumas pessoas? Porque eu sou maior e melhor, eu só posso me envolver com tal pessoa. Aquelas pessoas não merecem a minha atenção. De forma nenhuma o grande vai querer se humilhar. Não.
Cristo falou, você não entende agora, relaxa, você vai entender. Agora você não está convertido, você vai se converter. Repara que o teu coração precisa de ser tratado, vai ser tratado, você vai me negar. Mas não se preocupa, eu vou descer, eu vou ressuscitar e eu vou tratar o teu coração. E quando você se tornar a pedra, a rocha desse evangelho, eu vou pôr a chave da entrada dos céus em tuas mãos. Você vai ser o líder de todos esses discípulos. Você vai entender, porque você vai passar a se pôr no papel do próximo. Você vai se pôr no papel do necessitado. Você vai aprender a honrar mais o próximo do que a si mesmo. Você vai aprender a se doar. Você vai aprender a amar. Lavar o pés só é uma ação simbólica, simples, de um ato de humildade, mas a sua ação vai ser muito maior. Você vai se dedicar com o corpo, alma e espírito, a ponto de se entregar como eu estou se entregando à morte por amor do Evangelho. Aleluia, glória a Deus. Pedro não podia entender, era muita coisa que ia ser realizada na vida daquele homem. E é o que Cristo espera das nossas vidas. Pedro, mesmo sem entender, sabe o que ele fez? Senhor, então não lava só os pés, não. Lava também as mãos, lava a cabeça, lava o corpo inteiro. O que eu quero é ter parte com o Senhor. Eu não posso ficar sem a tua presença na minha vida. Eu não entendo muita coisa, mas não quero abandonar o teu caminho. Eu não entendo muita coisa, mas eu quero a comunhão com o Senhor. Se lavar faz a comunhão, não lava só os pés, não. Lava o resto tudo. Tinha sede, tinha desejo, tinha prazer. A comunhão, o relacionamento, a intimidade. Irmãos, tem pessoas que perderam esse prazer. Cristo olha e fala, olha, não precisa não. Vocês já estão limpos. Só os pés. A simbologia era que na leitura ele falava assim, olha, vocês estão limpos, mas alguns não. Deu-se em direta a Judas, ao que ia lhe trair. Alguns não. Alguns precisam de limpeza. Mas se nós formos levar para o lado espiritual, também tem outra visão, outro ponto de vista. Hoje, nós somos lavados e remidos com o sangue do Cordeiro. Nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador. Nós confessamos o Senhor, não só no ministério, mas confessamos o Senhor em nosso lar, confessamos o Senhor nas ruas, confessamos o Senhor no trabalho, confessamos o Senhor na escola, confessamos o Senhor nos nossos amigos, na nossa parentela. Nós confessamos a Cristo com o nosso viver, o nosso testemunho de vida, as nossas falas, as nossas ações, os nossos sentimentos, honram a presença do Espírito Santo, confessam com palavras e com ações. Aleluia. É assim, Jesus. As nossas vidas mudaram, mas mesmo assim não deixamos de ser pecadores. Concorda comigo que a Bíblia nos ensina que todos os dias pecamos? O que Cristo quis dizer? Olha, vocês estão limpos, basta só lavar os pés. Porque diariamente pecamos, nós lutamos já contra o pecado. Basta só manter a oração, basta só manter o relacionamento. A água da graça continua lavando, o sangue do Senhor continua purificando, o poder da minha palavra continua lapidando, o poder que há no meu nome continua protegendo. Vocês só precisam lavar os pés. As pessoas às vezes esqueceram que o ato de amar, o ato de se doar é tão grande, tão importante, é tão poderoso. Quando Cristo fala sobre o amor, ele dá uma simbologia numa parábola que marcou a cabeça de muitos hipócritas e fariseus. Quando ele fala sobre os mandamentos, ele fala do resumo no Novo Testamento dos mandamentos, mas ele fala num contexto, ele fala numa parábola, e essa parábola está lá em Lucas, capítulo 10, versículo 27. Fala sobre a parábola do bom samaritano. Lucas 10, 27, ele fala: amarás ao Senhor teu Deus de todo o teu coração, com todas as suas forças, com toda a tua alma, com toda a tua sabedoria, com todo o teu ser, e amarás ao teu próximo como a ti mesmo. O que
Cristo deu de exemplo ali foi justamente numa história que contradizia a mente e a cultura, as leis e os hábitos. Ele deu um exemplo sobre o amor, justamente sobre um sacerdote ou um pastor, sobre um levita ou sobre um cantor, que se desviara de um homem que tinha sido roubado, maltratado, espancado, lesionado. A Bíblia fala que ele apanhou a ponto de quase morrer. E não foi um cristão que o socorreu. Não foi um cristão que estendeu a mão. Não foi um cristão que sarou suas feridas. Não foi um cristão que depositou o seu dinheiro, o seu amor, a sua dedicação, que acolheu. Foi um inimigo, um samaritano. Foi uma ofensa drástica para a cultura da época. O que Cristo quer mostrar aqui é que o amar ao próximo é a representação do amor a Deus. O que Cristo quer mostrar aqui é o que ele diz no versículo 12. Versículo 12. Depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez na mesa, disse-lhes: entendeis o que eu vos tenho feito? Repara que ele teve uma atitude e houve dúvida de alguns. Pedro, como sempre, o audacioso, o ousado, foi o que era o marco de ensino para dúvidas dos demais 11 discípulos. Mas ele viu que o rosto dos outros discípulos também estava cheio de dúvida. E ele perguntou: vocês entenderam o que eu fiz aqui? Vocês conseguiram captar a mensagem, a base do que eu fiz aqui? O que eu quero aqui é uma ação. O que eu quero aqui é uma atitude. O que eu quero aqui não são só falas. A lei era muita fala e pouco amor, pouca atitude. O que eu quero agora é atitude. Sabe por quê? O versículo 13 diz: vós me chamais mestre e senhor, e disseste bem porque eu sou. Versículo 14, ora, se eu sou o mestre e senhor e lavei os vossos pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Se eu sou superior, filho do Deus Altíssimo, vim para essa terra para morrer para os pecados da humanidade, então tomando uma ação humana de humildade, é porque eu quero que vocês sigam esse mesmo exemplo, essa mesma ação, essa mesma atitude. Amem uns aos outros. Amem-se. Amem-se uns aos outros. Não tem como o homem falar que ama a Deus se ele não consegue amar o teu próximo. Deus ele não vê. Os olhos não estão vendo Deus, não estão conhecendo Deus, não estão diariamente em contato com Deus, mas o próximo sim. Não tem como falar que ama a Deus se ele odeia o seu irmão. Não tem como falar que ama a Deus se ele não perdoa o seu irmão. Não tem como falar que ama a Deus se ele não toma uma ação de misericórdia para com o teu próximo. Quantas pessoas estão vivendo o teu mundinho, cercado num círculo, numa bolha, pensando que o mundo é só dela, que todos os males do mundo giram ao redor dela, que ela é a vítima principal, que todo mundo tem que abençoar e ajudar, mas ela não tem o propósito de amar o próximo e de se doar e abençoar o próximo. Acha que os problemas dela são os maiores e que ela é a principal vítima e que precisa sempre que os outros tendem as mãos. Eu costumo dizer que se você olhar para uma classe social superior à tua, o teu coração não vai encher de misericórdia nunca. Mas se você está num patamar e olhar uma classe social abaixo da tua, você vai olhar e falar: Senhor, eu posso ajudar tanto, eu posso amar tanto, eu posso lavar os pés. O que você está fazendo para lavar os pés? Qual a simbologia da sua ação do lava-pés hoje? Você tem agido como Cristo agiu, com ação de amor? Ele não lavou. Repara que o que Cristo fez foi para os discípulos, não foi para os ímpios. O que Cristo fez foi para os da casa, não foi para os lá de fora. Aleluia, meu Deus. Papa Francisco, no dia 24 de maio do ano passado, no início da Páscoa, lavou os pés de alguns judeus e algumas crianças pobres que não tinham nada a ver com o catolicismo. Ele quebrou o protocolo que Cristo fez aqui. Cristo ensinou a lavar os pés
dos cristãos, dos devotos, daqueles que tinham comunhão, que tinham responsabilidade. Cristo não ensina a gente a quebrar o protocolo, abandonar os da casa e procurar mostrar caridade lá fora sem amar o de dentro. Por que Cristo deu essa lição? Porque não adianta você estar amando todo mundo lá dentro e ter um monte de inimigo dentro do teu coração, no teu lar. Quantas pessoas têm amizade com os vizinhos? Quantas pessoas têm amizade, consideração assim, de fazer qualquer coisa pelos vizinhos, mas dentro do lar não consegue olhar na cara do irmão, não consegue falar com a irmã, não fala mais com o pai, não respeita mais a tia, dentro de 4 paredes, é uma guerra. O que Cristo quis dizer é que a ação de humildade, ela tem que começar de dentro para fora, nunca de fora para dentro. Aleluia. Glória a Deus. Nunca de fora para dentro. Provérbios capítulo 16. Provérbios capítulo 16 nos fala que os olhos do Senhor conhecem as nossas ações. Aleluia, meu Deus. Os olhos do Senhor conhecem os nossos sentimentos. Quero ler aqui com os irmãos Provérbios capítulo 16. Olha só. Capítulo 16, versículo 2, diz assim, ó, versículo 1 e 2: do homem são as preparações do coração, mas do Senhor é a última palavra, é a resposta da boca. Dos caminhos dos homens, todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor é que pesa o espírito. Repara que a preparação do homem, a ideologia do homem, o pensamento do homem, o raciocínio do homem, sempre sem projetos favoráveis a si próprio. É por isso que Deus fala que a resposta final é de Deus. Quando fala sobre os caminhos dos homens, parecem bons aos seus olhos, limpos aos seus olhos, perfeitos aos seus olhos. E aí vem o parecer de Deus, mas é Deus quem pensa o Espírito. Tradução, é Deus quem vê o íntimo do coração, a verdade do coração. O homem pode mostrar uma aparência, os olhos de Deus estão olhando por dentro e está mostrando, não é verdade. Meu Deus. É por isso que ele fala que ele pesa a consciência. Olha que coisa difícil. Eu imagino ali Cristo lavando os pés de Judas Iscariotes. Judas sentado, Cristo agachado, com aquela bacia de água, tirando as sandálias de couro dos pés de Judas que o trairia. Era aquela noite que ele ia trair. Era no mesmo dia que ele ia trair. Já tinha sido revelado por Deus. Cristo já olhava o olhar diabólico nos olhos de Judas, o olhar de avareza, o olhar de presunção, o olhar de traição nos olhos de Judas Iscariotes. E mesmo assim, sabendo que aquele homem iria o trair, o amou. Lavou os pés com carinho, secou os pés, colocou as sandálias novamente. Eu imagino que lavando os pés ele podia estar olhando nos olhos de Judas. Quantas vezes você não consegue pagar o mal com o bem? Quantas vezes as pessoas te maldizem, blasfemam contra você, mentem contra você, formulam artimanhas contra você? Hoje as pessoas estão formulando ciladas contra si mesmo para tentar justificar os seus maus feitos. E Cristo está dizendo ali, não se canse de fazer o bem, continue, mesmo a pessoa não merecendo, doando-se a ela, mesmo a pessoa que queira te trair ou fale mal de você, continue amando-a, continua dedicando-se a ela. Ele era Senhor e Mestre e tomou uma ação. Aquela ação ela tem que ser mudada e modelada pelas nossas mentes, pelos nossos corações. Se nós não recebermos essa ação verdadeira no coração, nós não conseguimos representar a Cristo.
O que você espera do cristianismo hoje? Altivez? O que você espera do cristianismo hoje? Prosperidade? O que você espera do cristianismo hoje? Resposta? O que você espera do cristianismo hoje? As pessoas esperam tudo de Cristo e querem falar que representam a Cristo, mas não conseguem amar como Cristo amou. Se você pegar a mesma leitura que estamos lendo, João, capítulo 13, olha lá. Louvado seja Deus. Aleluia. João, capítulo 13, versículo 34 e 35 diz assim, ó: um novo mandamento vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei a vós, que também vós uns aos outros vos ameis. Versículo 35, repara: nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. Não dá para representar o Evangelho sem amor. A sua atitude mostra. Sabe o que as pessoas esperam da Mary? Sabe o que as pessoas esperam? É que ela seja acessível. Eu posso chegar na Mary, ela representa o amor. Eu posso me abrir para ela, ela vai me entender. Eu posso me abrir para ela, ela vai me ajudar. Elas esperam do Marcelo, elas esperam do Odair ações de perdão, de compreensão, de amor, de humildade, de ajuda. As pessoas precisam entender que o Evangelho é representado justamente por essas ações de humildade. O poder que era o nome de Jesus não tem efeito, o poder que era o nome de Jesus não tem nenhum tipo de ação, se não for a representação máxima, o amor. Eu sei que às vezes o amor pesa. A Bíblia fala que tudo suporta, que não suspeita do mal, não se vangloria. O amor é a arma mais poderosa que Cristo deixou no mundo. Ele não olhou os meus pecados, os teus pecados, Ele não olhou os nossos devaneios. Ele simplesmente olhou para nós como alma vivente, como filhos. Ele olhou para nós como pessoas carentes de compreensão, carentes de amor. Porque quando você recebe amor, você recebe um toque e é o dado. Aleluia. Glória a Deus. As grandes más ações sobre a face da terra é sempre focada na ambição, na vingança, na corrupção. Mas o amor, ele tem o poder de mudar a história do homem. A representação máxima desse amor foi a morte de Cristo na cruz do Calvário. Quando ele fala sobre amor, quando ele ensina os discípulos essa última lição, ele fala que as pessoas que cumprem isso, elas não recebem somente uma lição, elas recebem a ele e também quem o enviou. Ele está falando que aqueles que praticam essas coisas, ao versículo 3, capítulo 13, versículo 17: se sabeis essas coisas, bem-aventurados sois se o fizerdes. Versículo 17, vou de novo. Se sabeis essas coisas, compreendeu essas coisas, entendeu agora o que eu quero de vocês, prática do amor, a vivência do amor, a humildade pelo amor. Se vocês sabem essas coisas, bem-aventurados sois se o fizerdes. Se você não praticar o amor, está perdendo tempo na igreja. Se você não viver essa bem-aventurança da humildade e da caridade, infelizmente um dia vai ter que prestar conta. 3 tipos de pessoas. Teve algumas pregações algum tempo passado que eu falei e vou ressaltar novamente. 3 tipos de pessoas vão encarar o tribunal de Cristo.
três grupos de pessoas, três etnias de pessoas vão encarar o julgamento de Cristo. As pessoas que estão lá em Apocalipse 6, que já vão reconhecer, pequei mesmo. Pode derrubar as montanhas sobre mim, vir o seu castigo, a sua ira, eu não tenho jeito. Essas é o primeiro grupo de pessoas que já reconhecem a condenação pelas suas más obras. Segundo tipo de pessoas são aquelas que se iludem achando que estão na presença do Senhor. Senhor, mas a gente tinha um nome, eu curei, eu batizei, eu libertei endemoniados. Eu tive o tempo todo na tua igreja, passei a vida inteira, não, eu tenho nome, fiz muitos milagres. E aí Cristo olha e fala assim, eu não te conheço não. A prática da iniquidade continua em você. Dá ordem aos anjos, olha só, dá ordem aos anjos para amarrar os pés e as mãos e lançar essas pessoas no lago de fogo e enxofre. E o terceiro tipo de pessoas são as pessoas que Cristo fala que Ele separa as ovelhas do lado direito e os cordeiros do lado esquerdo. E fala, olha, vocês, quando eu tive fome, tive sede, quando eu adoeci, quando eu estive preso, você foste me visitar, me deste de comer, você me abrigou no seu lar. Muitos não vão entender, mas Senhor, quando a gente fez isso? Quando vocês fizeram com o próximo. E os outros da mesma forma. Quando eu tive fome, tive sede, fiquei enfermo, fui preso. Quando eu estava necessitado de vestes, de atenção, vocês não fizeram por mim. Não, mas quando a gente não fez isso? Porque vocês não fizeram ao próximo. Esses também serão condenados. E é justamente o que Cristo está querendo dizer aqui. Não importa muita eloquência na igreja, muita teologia na igreja, não importa muito tempo dentro da igreja, não importa o teu cargo dentro da igreja, não importa a tua formação, não importa a representação, não importa as suas vestes, não importa a sua conduta, se não tiver na prática desse amor, não importa. Não importa se você é batizado com o Espírito Santo, não importa. Não importa se você ora e a cura acontece, não importa. Não importa se você está expulsando demônios, não importa. Se você não pratica a caridade, não pratica o amor ao próximo, se você faz vista grossa às necessidades do próximo, se você pode auxiliar, se você pode levar uma palavra de consolo, se você pode levar uma palavra de bênção, se você pode orar, se você pode pôr a mão no bolso e abençoar com dinheiro, se você pode levar vestes, se você pode fazer uma visita ao enfermo, se você pode levar uma cesta básica, se você pode levar um prato de comida, se você puder levar um agasalho, se você puder fazer, faça. Não, o que Jesus está dizendo aqui? Eu sou o mestre e Senhor e estou lavando os pés de quem vai me trair. Se o próprio Senhor nos deu um exemplo de amor na prática, Ele já sabia que o diabo já tinha entrado na vida de um, Ele já sabia que o outro era bipolar, Ele já sabia que o outro era briguento, Ele já sabia que o outro era avarento, Ele já sabia os defeitos de todos. Mesmo assim, Ele decidiu investir o amor. O que Ele quer nas nossas vidas hoje é que nós possamos investir nossa vida na prática do perdão, na prática da caridade, na prática da benevolência, da bondade, da caridade, do amor. Prática, irmãos, prática. Eu posso falar para todo mundo que amo, eu amo, mas não estendo a mão para fazer nada. Eu amo muito, mas cada um com seus problemas. Eu amo muito, mas está com o pé descalço. Eu tenho 100 pares de sapato em casa, continua descalço, cada um com seu problema. Eu amo muito. A minha casa, o meu armário está lotado de comidas e bebidas. Se a pessoa está pedindo um prato de comida, fala que não tem não. Eu amo muito, mas é cada um por si. Eu amo muito, está um frio tremendo, está dormindo na rua. Eu tenho o meu guarda-roupa lotado de roupas e cobertores, mas é cada um com o seu problema. O meu foi caro, eu vou guardar ali porque cada um com seus problemas. Eu não vou dar o que é novo para os outros. Repara que as suas conquistas, repara que o teu luxo, repara que o teu dinheiro, a tua ostentação, todos os seus bens, no dia do juízo, vão corroborar contra você. Vão pesar contra você, vão auxiliar você a ir para o inferno. Se não tiver a prática do amor, o que Cristo está nos ensinando aqui? Viva esse amor, porque eu vos amo. Vocês não merecem, mas eu morri na cruz do Calvário. Continuam
pecando e eu continuo perdoando, só lavando os pés, o meu sangue continua te dando santidade, vida com intimidade comigo. O que Cristo quer é dar prioridade para os da casa. Tem muitos da casa aqui, estão largados, estão achando que está tudo certo. Muitos que se intitulam cristãos, mas as suas ações e as suas falas são pior do que ímpio. A Bíblia fala que aquele que maltrata os seus é pior do que o infiel. Aquele que não usa de benevolência, perdão, bondade, caridade, não usa de longanimidade, não usa de benignidade, não usa, é pior do que o infiel. E diz mais que as suas orações são interrompidas. Se eu não consigo ter relacionamento com Deus, nem através da oração, são interrompidas. Qual é o meu futuro longe da graça? Cristo deu uma lição tremenda para os discípulos. Naquela mesma noite ele foi traído, naquela mesma noite Pedro negou ele. Naquela mesma noite todos os discípulos correram, João ficou com as mulheres vendo ele açoitado, não conseguiu fazer nada, não pôde fazer nada, não quis fazer nada. Quais são as suas ações de amor? Porque Cristo te ama incondicionalmente. E se você abrir o teu coração e falar, Senhor, me ajuda. O poder que há no Espírito Santo de Deus pode te alcançar agora e fazer o que eu não posso. Eu só sou um ser humano. Mas o Todo-Poderoso Deus está te ouvindo agora. O Todo-Poderoso Deus conhece a sua mente. Os olhos dele estão acompanhando os teus sentimentos agora. O que Ele quer é que você libere esse perdão. O que Ele quer é que você pratique esse amor. O que Ele quer é que você viva essa humildade. O que Ele quer é que você imite os passos dele com bondade. O que Ele quer é que você tenha relacionamento, porque já está limpo. O poder dessa palavra te limpa. As suas ações têm que ser aprovadas por Deus. Nada nesse mundo é tão importante, tão valioso, tão grandioso como a presença do Espírito Santo guiando os seus passos, governando os seus passos, dirigindo a sua vida. Não importa se é muito ou pouco. Pastor, você está falando isso para as pessoas que têm muito dinheiro, essas pessoas não ajudam mesmo? Não! Estou falando para você também que ganha o salário mínimo. Estou falando para você também que mora na periferia. Estou falando para você também pobre. Sempre tem uma classe social abaixo de você que precisa mais do que você. Aprenda a dividir. Aprenda a se pôr no papel da pessoa. Em nome de Jesus. O que a mão direita faz, a esquerda não precisa saber. E o plantio é a única certeza que Deus nos dá. Quem muito planta, muito colhe. Plante a bondade. Plante a misericórdia. Plante a compaixão. Plante a bondade. Plante o perdão. Plante o amor. Cristo vai te fazer uma colheita tremenda, maravilhosa, sacudida, recalcada, transbordante. Você nem pense só no material, porque Cristo quer modelar o teu caráter. O caráter de um homem transformado é a porta aberta para a graça e para a misericórdia. Aleluia, glória a Deus. A salvação vem pela graça, por intermédio da misericórdia, por intermédio da fé, por intermédio do amor de Deus. Viva essa misericórdia, viva esse amor. Glória a Deus, aleluia. Que o Espírito Santo te toque e que essas palavras frutifiquem no teu coração. Você que fala que é crente, cristão, protestante, que representa esse evangelho sobre a face da terra. Você aí que está andando de terno e gravata dentro do seu carrão, você que está andando de vestidão longo, com cabelos longos, você que se intitula com a Bíblia na mão cristão e não sabe o que é a prática desse amor, modele, transforme-se em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a tua vida uma unção de amor, em nome de Jesus, uma unção de caridade, em nome de Jesus, uma unção de bondade e benevolência, em nome de Jesus. Eu profetizo os frutos que há no Espírito de Deus sobre a tua vida, para que as suas boas obras sejam vistas
que os céus se abram sobre a sua história, para que as poderosas mãos de Deus te abençoem, em nome de Jesus, amém? Amém. Louvado seja Deus, Glória a Deus. glorificado seja o nome do Senhor. Eu quero agradecer a Deus pela oportunidade de estarmos aqui. Obrigada. Hoje nós estamos aí em poucas pessoas, mas agradeço a Deus pela presença do Espírito Santo neste lugar. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Eu vou chamar aqui o diácono, em nome de Jesus, para fazer a oração final e dar os anúncios do culto, dos cultos na semana, em nome de Jesus. Glória